Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade agora ao nosso trabalho com o campo elétrico, né? Bem, a gente viu ontem o campo elétrico produzido por uma carga pontiforme e hoje a gente vai ver o campo elétrico produzido por várias cargas pontiformes. Eu coloquei um exemplozinho aqui com três cargas: uma carga Q1 positiva, uma carga Q2 positiva e uma carga Q3 negativa. Essas três cargas vão produzir no ponto P um campo elétrico, certo? Só que você olha o seguinte: a carga Q1 sendo positiva, o campo elétrico é um campo de afastamento, né? Não esquecendo que as cargas positivas, né? Só para a gente não esquecer, as cargas positivas geram campo elétrico divergente, campo elétrico de afastamento. Só para a gente não esquecer da nossa última aula. Isso aqui é importante porque isso cai em prova, tá? Ok? Bem, se observarmos com cuidado, Q2 também é uma carga positiva. Sendo positiva, o campo também é de afastamento. Agora, a carga Q3, ela é uma carga negativa. Sendo uma carga negativa, o campo ele é de aproximação. Não esquecendo, né? Não esquecendo que a gente viu em aulas passadas que carga negativa gera um campo de aproximação. A gente até falou que as cargas que as linhas de força nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas, ok? Positiva, afastamento; negativa, aproximação; positiva, divergente; negativa, convergente. As linhas de campo na positiva divergem e nas negativas convergem. É como se aqui as cargas nascessem e aqui as cargas morressem, ok? Claro que isso entre aspas, não é literal, né? Ok? Mas muito bem. Nesse caso aqui que a gente tem várias cargas, né, produzindo vários campos num ponto P, como é que eu faço para encontrar o campo elétrico resultante nesse ponto do espaço? Bem, aí eu vou utilizar o princípio da superposição. Eu vou ter que lembrar lá de vetores, né? O vetor campo elétrico resultante vai ser igual à soma vetorial dos campos componentes. No caso aqui, E1 mais E2 mais E3. Agora, não esquecendo que aqui se trata de uma soma vetorial, né? Então, tem que lembrar de todas aquelas propiedadezinhas de vetores, né? Quando eu tenho dois vetores com mesma direção e mesmo sentido, soma. Quando eu tenho dois vetores com mesma direção e sentido contrário, resultante, subtrai. Quando eu tenho dois vetores concorrentes, usa a lei dos cossenos, ok? Eu vou até lembrar com vocês aqui rapidinho aqui, ó. Vamos fazer uma lembrança aqui rapidinho. Vamos imaginar que eu tenho aqui num ponto, certo? E eu tenho dois vetores, um vetor 1 e um vetor 2, certo? Esses dois vetores têm mesma direção e mesmo sentido. Então, quem é o vetor resultante, né? Bem, vetorialmente é V1 mais V2. Agora, como eles têm a mesma direção e mesmo sentido, o módulo do vetor resultante é igual à soma dos módulos de V1 com V2. Nesse caso aqui, ó, não tem dificuldade nenhuma, né? Então aqui eu tenho uma soma vetorial que corresponde a uma soma algébrica, né? Ok? Se o vetor 1 tivesse módulo 2 e o vetor 2 tivesse módulo 3, ou o contrário, o vetor 1 tivesse 3 e o 2 tivesse módulo 2, 2 e 3 daria 5. Bem, mas eu poderia também ter aqui uma segunda situação. Imagine que eu tenha bem aqui um vetor 1 para a esquerda, aliás, para a direita, e um vetor 2 para a esquerda, ok? Observe que esses dois vetores são aplicados no mesmo ponto, têm mesma direção, porém em sentidos contrários. Aí, nesse caso, o módulo, aliás, a soma vetorial, ou seja, o vetor resultante seria o V1 mais V2, normal, isso aqui é uma soma vetorial. Agora, quando eu quero o módulo dele, o que que eu faço? Eu vou pegar o maior menos o menor, porque eu estou falando de módulo. Então, toda vez que eu pegar o maior menos o menor, eu vou ter um valor positivo.
Imagina só que se V2 fosse 10, tivesse módulo 10, e V1 tivesse módulo 5, o vetor resultante seria 10 menos 5, que daria 5 unidades. Ok? Então, observe que uma soma vetorial, algebricamente aqui nesse caso, foi uma subtração. Ok? Porque esses dois vetores têm mesma direção, porém têm sentidos contrários, só para a gente não esquecer. Bem, um outro caso que a gente não pode esquecer é quando eu tenho vetores concorrentes, ou seja, vetores concorrentes e coplanares, que fazem parte do mesmo plano. Vamos imaginar que eu tivesse bem aqui um vetor V1 e aqui eu tenho um vetor V2. É lógico que aqui forma um ângulo entre si. Se eu quiser o vetor resultante graficamente, eu vou utilizar o método do paralelogramo, que é traçar retas paralelas. Aí o vetor resultante de V1 e V2 seria a diagonal do paralelogramo, ok? Tranquilo? Agora, olha só. Se eu quero o módulo desse vetor resultante, só para a gente lembrar, o que eu faço? Eu vou aplicar a lei dos cossenos. O módulo do vetor resultante será a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo ali formado entre os vetores, o cosseno do ângulo θ. Só para não esquecer, a gente já viu isso, né? Várias vezes e deduzimos isso aqui em sala de aula. A gente deduziu a lei dos cossenos, né? Para vetores, tá? Isso aqui é cosseno, tá, gente? Tá meio ruim aí, mas é cosseno de θ, tá? Ok? Agora, é claro que eu tenho algumas situações particulares quando os vetores são concorrentes. Por exemplo, se o vetor V1 e o vetor V2 formarem um ângulo de 90 graus, são perpendiculares entre si, são ortogonais, né? Formam um ângulo de 90 graus, formam um ângulo reto. Nesse caso, não tem segredo, graficamente, né? Método do paralelogramo, tá aqui o vetor resultante. Só que tem o seguinte, como o ângulo aqui é 90 graus, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Retas paralelas são congruentes. Então, se aqui é V1, aqui também é V1. Aí, o que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho? Um triângulo retângulo, né? Eu tenho um triângulo retângulozinho aqui, eu aplico Pitágoras, porque o VR aqui é a hipotenusa, V2 e V1 são os catetos. Aí, nesse caso aqui, ó, VR ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Como assim, professor? É só lembrar de Pitt, teorema de Pitágoras. Um triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Aí é claro que eu posso representar isso da seguinte maneira, que VR é a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 também ao quadrado. Aí a gente teria dessa forma aqui. E, gente, também eu poderia enxergar essa formulazinha nesta expressão aqui. Por quê? Porque como o ângulo é 90 graus, eu vou ter aqui cosseno de 90. E cosseno de 90 é zero. E tudo isso aqui, ó, toda essa parte aqui, vezes zero vai dar zero. E me sobra quem? V1 quadrado mais V2 quadrado, ok? Tranquilo? Só para a gente relembrar o que a gente já fez em outras aulas, tá? Só um exemplozinho aqui do caso especial, uma coisa que todo mundo conhece. Imagine que eu tenho aqui um vetor, cujo módulo está aqui um vetor V1, cujo módulo dele é 3 unidades, tá? E um vetor V2, cujo módulo dele é igual a 4 unidades. Eles formam um ângulo 90 graus entre si. Cara, isso aqui é o triângulo mais conhecido, né? Triângulo retângulo mais conhecido, com um cateto 3 e o outro cateto 4. Eu já sei que a hipotenusa de cara vai dar 25, tá? Mas eu posso jogar direto na expressãozinha, olha aí, ó. A hipotenusa vai dar 25, não, perdão. A hipotenusa vai dar a raiz de 25, que é 5, né? Então, eu posso aplicar aqui na formulazinha, né? Eu tenho o que, ó? Não é V1 quadrado mais V2 quadrado? Raiz de V1 quadrado mais V2 quadrado? Então, é raiz de V1. Quem é V1? 3. 3 ao quadrado. Mais a raiz de V2. Quem é V2? Perdão. Mais V2 ao quadrado. Quem é V2? 4. 4 ao quadrado.
Então, VR vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 25. Então, VR é a raiz... Perdão aqui, gente. É porque meu cérebro é muito rápido, né? Rápido demais. Não é 25. 25 já é a resposta, né? 4 ao quadrado é 16. Muito bem. Aí 9 mais 16 dá 25. Olha aí o 25. Então, VR é raiz de 25. E raiz de 25 é 5, né? Nenhuma novidade para nós. Vocês já conhecem esse triângulozinho, ó, há séculos e séculos, né? Parece que vocês estavam lá junto com Pitt, fazendo o teorema de Pitágoras e já aplicando nesse triângulozinho retângulo de lados 3 e 4 e hipotenusa 5, ok? Bem, pessoal, vamos ver aqui uma aplicaçãozinha aqui rapidinho. Olha só que esse esqueminha aqui, eu tenho duas cargas, uma carga Q1 e uma carga Q2, certo? A carga Q1 é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. A carga Q2 é menos 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, certo? Bem, aí ele quer saber, senhores, qual é o vetor resultante no ponto médio entre Q1 e Q2, no ponto médio do segmento que une Q1 e Q2. Só que esse segmento que une Q1 e Q2 é 6 centímetros. Nós já sabemos que ponto médio é um ponto que faz o que, gente? Divide o segmento em duas partes iguais. Então, na verdade, ele quer saber o campo elétrico bem aqui nesse ponto, no ponto médio. Bem, para que isso seja ponto médio, essa distânciazinha bem aqui, que eu posso chamar de D1, né? Ela é igual a essa outra distânciazinha bem aqui, que eu posso chamar de D2, né? E como é ponto médio, nessa situação, D1 é igual a 3 centímetros e D2 é igual também a 3 centímetros, porque eu estou falando de ponto médio, né? Só que tem uma coisa, a gente tem que trabalhar no Sistema Internacional de Unidades. No Sistema Internacional de Unidades, eu vou trabalhar com metros e não com centímetro, então eu vou precisar transformar de centímetro para metro. 3 centímetros, todo mundo já sabe fazer isso, né? A gente já viu mais de 1000 vezes, vocês estudam isso desde o prézinho, né? É 3 vezes 10 a menos 2 metros, né? 3 centímetros é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Pronto, já estamos com a unidade no SI, a distância medida em metros, ok? Agora vamos analisar fisicamente a figura, vamos lá. Olha só, o que eu tenho? A carga Q1 é uma carga positiva, né? Se ela é positiva, bem aqui nesse ponto que eu chamei de ponto médio, né? Ok? Ela vai gerar um campo de aproximação ou de afastamento? Hein? Um campo de afastamento, né? Nós vamos ter aqui um campo devido à carga E1, um campo de afastamento. Agora, a carga Q2 é uma carga negativa. Se ela é negativa, nós vamos ter aí um campo de afastamento ou de aproximação. Um campo de aproximação, né? Não esqueça que toda vez que a carga é negativa, o campo ele é de aproximação. Negativa, aproximação. Positiva, afastamento, né? Então, olha só. O campo elétrico devido à cargazinha Q2, que eu vou chamar de E2, é um campo de aproximação. Aí ele quer o vetor resultante. Eu tenho dois campos, um devido à carga Q1 e um devido à carga Q2. Aí eu preciso encontrar o campo resultante. Aí você olha essas crianças, olha aí, ó, E1 e E2 têm mesma direção e mesmo sentido, né? Então, nesse caso, para eu encontrar o módulo do vetor resultante, que eu vou chamar apenas de ER, é só pegar E1 e somar com E2. Por quê? Porque eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Aí, nesse caso, eu tenho que lembrar lá da lei de Coulomb, porque o campo elétrico aqui é coulombiano e não
argentino, muito menos brasileiro, não é isso? Ok? Então eu preciso lembrar da expressãozinha. Vamos lá. Então olha aqui, ó. O meu campo resultante vai ser a E1, lei de Coulomb. Vamos lá, lembra a lei de Coulomb aqui rapidinho aqui do lado. Campo elétrico é a constante eletrostática no vácuo vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Só para a gente relembrar aqui, né? Isso aqui é o campo elétrico coulombiano. Aí eu vou aplicar essa relaçãozinha para os campos gerados pela carga 1 e Q2. Então, E1 vai ser a constante eletrostática K vezes o módulo da carga Q1, né? Dividido pela distância D1 ao quadrado, já que eu estou falando do campo 1, mais a constante eletrostática no vácuo, vezes agora é E2, então carga, o módulo, né? Estou falando sempre em módulo, tá? Eu estou colocando só Q2, mas não esquecemos que a gente está falando de módulo, né? Vezes Q2 sobre a distância D2 ao quadrado, tranquilo? Aí é só a gente ir fazendo os cálculos em bonitinho. Eu poderia inclusive ter feito isso separadamente, tá? Mas tudo bem, não tem problema não, ok? Então vamos lá, quem é a carga? Aliás, quem é a constante eletrostática no vácuo? Eu não dei, mas a gente já sabe, né? Que no vácuo ela é 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Sobre a distânciazinha ao quadrado, quem é a distânciazinha? 3 vezes 10 a menos 2. Então aqui eu vou ter, ó, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Mais, vamos lá. Ah, tá. Não esquecendo o principal, né? A carga, né? Não me esquecer da carga. Quanto é a carga? Q1, 4 vezes 10 a menos 6. Então, aqui é 4, né? Vezes 10 a menos 6. Tranquilo? 4 vezes 10 a menos 6. Mais a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, né? Vezes a carga Q2, que nesse caso o módulo dela é 5 vezes 10 a menos 6, né? 5 vezes 10 a menos 6, sobre a distância ao quadrado. A distância ao quadrado, D2, é 3 vezes 10 a menos 2, também elevado ao quadrado. Olha como vai ficar super fácil, né? Vai ficar muito fácil isso aqui. É matemáticazinha básica. O campo elétrico resultante vai ser, vamos lá, eu posso fazer isso aqui, organizar bonitinho, né? 9 vezes 4 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e faz o que com os expoentes? Soma, né? 9 menos 6 dá 3. Tudo isso dividido por quanto? Aqui eu tenho a potência de um produto. Quer dizer que cada fator vai estar elevado ao quadrado. Então é 3 ao quadrado dá 9. 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. É só lembrar, a potência de uma potência. O que é que eu faço? Conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 2 dá 4, menos com mais dá menos. Isso aqui mais, vamos organizar aqui, 9 vezes 5 vezes 10. Vamos lá, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. 9 com menos 6 dá 3. Aqui embaixo, o que foi feito anteriormente. 3 ao quadrado dá 9. 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Aí olha como é uma brincadeirinha de cortar, né? Simplificar, fácil, fácil. Olha só, aqui ó, 9 em cima, 9 embaixo, vai embora. Aqui ó, 9 em cima, 9 embaixo, vai cair fora. Ou seja, é uma simplificação, porque 9 dividido por 9 dá 1, né, gente? Ok? Aí o que eu tenho aqui, ó? Que o meu vetor resultante vai ser igual a 4, sobrou só o 4 em cima, e as potências, né? Vamos lá. Ei, eu tenho aqui potência de mesma base, divisão de potência de mesma base. O que eu faço? Se é divisão, conserva a base e subtrai os expoentes, né? Então eu vou ter aqui 3 menos 4. Menos com menos dá mais, 3 e 4, 7, né? Aí mais 5 vezes 10, mais uma vez, divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 3 menos 4. Menos com menos dá mais. Então fica 3 mais 4, que também dá 7, ok? Aí aqui ficou bonitinho, né?
4 laranjas mais 5 laranjas. Não pode dar banana e nem pera, né? Vamos lá, ó. 4 laranjinhas mais 5 laranjinhas. Vai dar quantas laranjas, gente? 4 laranjas com 5 laranjas dá 9, né? Então, o vetor resultante é 9 vezes 10 a 7 Newton por Coulomb. Ok? Tranquilo? É claro, 4 10 elevado a 7 mais 5 10 elevado a 7 só pode ser 9 10 elevado a 7. Tranquilo? Ok? Ah, professor, eu tenho dificuldade com isso aí. Eu gosto de fazer colocando em evidência. Eu quero colocar em evidência, professor. Tudo bem. Você pode colocar em evidência, tá? Você pode. Como é que você coloca em evidência? 10 a 7, né? Então, colocando 10 a 7 em evidência, você vai ter aqui 4 mais 5 vezes 10 a 7, né? Aí 4 mais 5 dá 9, do mesmo jeito, ok?